Olá, cinéfilos! Trouxe para vocês os meus comentários sobre Excluídos, thriller disponibilizado nesta semana na Netflix e que muita gente anda comparando com Corra e Nós, ambos de Jordan Peele. Ao longo desse vídeo eu vou estar entrando nessa comparação, parece um pouco esdrúxula, e vou estar dando minha opinião. Vai provocar muita controvérsia, seja pela abordagem feita pelo seu diretor, seja pelo final. Eu vou convidar vocês para curtir e comentar neste vídeo e inscrever-se no canal, porque ajuda muito o meu trabalho e não vai custar muito para vocês também, não é verdade? Quando Excluídos começa, nós encontramos a protagonista Nive sentada no sofá, chorando copiosamente, desesperada ao telefone, porque é incapaz de pagar as cobranças e as dívidas que se acumulam, mesmo acumulando trabalhos, mesmo sendo a melhor trabalhadora 3 anos consecutivos. Porque nós não podemos sonhar com algo melhor. Ela pega os seus pertences e vai embora daquele lar para sempre. Quando nós a reencontramos, anos e anos depois, ela está morando em um bairro de classe média alta, no subúrbio da Inglaterra. Ela está organizando uma daquelas festas beneficentes de arrecadação de fundos para os mais necessitados, levando seus filhos para o colégio, uma escola particular bastante cara, preocupando-se apenas com qual peruca vai se vestir para esconder as suas origens, para esconder as suas raízes. Mesmo rica, Nive ainda é atormentada pelas inseguranças que a acompanham, pelas inseguranças da decisão que precisou tomar. A narrativa utiliza-se de um procedimento formal bastante interessante, que é enquadrá-la de baixo para cima. Normalmente, quando você faz isso, o personagem ganha dimensão na imagem, parece mais ameaçador. Mas nesse caso de Excluídos, a imagem faz com que Nive fique encolhida por todas as árvores, pelas florestas que são vizinhas de onde mora, pelos tetos dos locais onde está, como se ela estivesse comprimida, claustrofobicamente presa às suas raízes, às suas decisões. Existe também um motivo para Nive se sentir assim. É que estranhos começam a avizinhar-se de sua vida. Estranhos para nós, espectadores, porque a personagem conhece-os muito bem. São lembranças do seu passado que, a princípio, nós podemos até acreditar que tem alguma ramificação sobrenatural, mas na realidade é uma ramificação fática, física. Eles estão de fato lá. Eles voltaram, como o passado que volta para atormentar o nosso presente. O passado de nossas decisões que volta para cobrar as dívidas no dia de hoje. Diferentemente dela, que é enquadrada de uma forma claustrofóbica, esses dois personagens, Marvin e Abigail, são enquadrados contra um céu claro, mostrando-nos a liberdade que eles têm enquanto encenam seu plano. Nathaniel Marcello White, que está na sua estreia na direção e roteiro de longas-metragens, ele inverte a polaridade de Corra. Se no clássico, e já dá para chamar de clássico, de Jordan Peele, os brancos apropriavam-se do corpo negro, aqui é Nive que precisa rejeitar quem é para ascender na escada da sociedade inglesa. Negando suas origens, negando a sua raiz negra, ela usa dos subterfúgios que tem à sua disposição para colocar em prática o seu sonho, o sonho de ter uma vida melhor. A crítica é dirigida à sociedade inglesa que condiciona o comportamento de Nive, obrigando-a a ambicionar esses caminhos mais altos e, assim, negar o seu passado. Mas, para continuar nesse trecho, eu preciso entrar em spoilers que, embora não sejam tão determinantes assim, vão ser revelados no meio da narrativa, ainda assim eu preciso alertá-los. É que estes estranhos que, igual a nós, surgem diante de Nive, são na realidade os filhos que abandonou. E esses filhos vêm trazendo o passado, vêm trazendo a memória daquilo que Nive tenta, o mais forte possível, esquecer. Isso a atormenta, isso a castiga, isso a aflige, de tal maneira que ela perde o equilíbrio, perde a compostura, algo que o diretor Nathaniel Marcello Wright, ele enfatiza a partir da coceira que a personagem sente no cabelo, das perucas que utiliza, das raízes do cabelo crespo que querem aparecer de volta.
Entretanto, aí começam a surgir os problemas estruturais da narrativa, pois apesar de os intérpretes de Abigail e Marvin tentarem ao máximo conferir complexidade aos seus personagens, até porque Nive é a antagonista da narrativa, já que os traumatizou de tal maneira que os levou a tomar as decisões que tomaram, a narrativa enfatiza-os como se fosse uma espécie psicopática, quase como se estivessem drenando prazer do sofrimento que estão infligindo. Um prazer misturado com sofrimento. Um prazer misturado com um desejo profundo de serem aceitos. Da mesma forma que a mãe desejou tanto ser aceita. Abigail devolve à minha irmã a identidade através do cabelo. Já Marvin oferece a Sebastian a oportunidade de ganhar autoconfiança e segurança para enfrentar um garoto que o tormenta. Apesar de nutrirem ressentimentos pelos meios irmãos, ainda assim há uma componente fraterna que enriquece esses personagens que são vistos como personagens do mundo de fora, personagens que vêm retirar a protagonista do seu ponto de conforto. A estrutura tenta aniquilar justamente a empatia que nós naturalmente deveríamos nutrir por esses filhos que foram abandonados e que foram traumatizados pela mãe. Tenta transformá-los em meros vilões às vezes. E aí entra um outro detalhe que, embora eu seja bem mais comedido em relação a isso, eu devo citar para vocês. A questão do lugar de fala. Eu realmente acredito que todos nós podemos falar sobre o que desejamos falar, mas apenas aquelas pessoas que vivenciam determinada situação ou que têm conhecimento de determinada situação têm peso para falar sobre aquilo. Então, o lugar de fala não é a supressão da fala do outro, mas é dar peso, dar valor, dar importância à fala de quem realmente vivencia, de quem realmente tem conhecimento. Denzel Washington, em uma entrevista, certa vez disse que Steven Spielberg poderia ter dirigido Os Bons Companheiros e Martin Scorsese dirigido A Lista de Schindler. Mas o que faz esses filmes tão especiais é a cultura. Eles conhecem a cultura de que estão falando. Portanto, isso torna suas obras-primas. Não que Spielberg ou Martin Scorsese, se invertesse a direção, não fizessem tão bom quanto, mas faltaria o elemento cultural. E aqui, em Excluídos, esse elemento é na realidade a forma com que o diretor, homem, enfatiza o papel da mãe que abandona. Há um certo maniqueísmo na forma com que ele aborda a personagem, cujo desespero parece torná-lo incapaz de perceber as feridas que está provocando nas pessoas ao seu redor. E uma decisão que ela faz no segundo para o terceiro ato chega a ser risível, diante de tudo aquilo que nós já testemunhamos ao longo da narrativa. Dá para nós compreendermos que abandonar os filhos é justamente abandonar a parte de si que rejeita, mas ainda assim o saldo final é amargo. O desfecho, confesso para vocês, ele é natural de tal forma que eu aprecio o que está acontecendo, a forma com que é desenvolvido e, sobretudo, a fidelidade que tem com a personagem que representa. Mas ao tratá-la simplesmente como uma vilã ou de uma forma tão rasteira e superficial, talvez Nathaniel Marcello White tenha perdido uma ótima oportunidade de se igualar com Jordan Peele em clássicos como Corra e Nós. Na minha opinião, Excluídos é apenas bom, propõe ideias interessantes, executa-as de forma interessante, ao menos no sentido formal, peca na estrutura, na subdivisão das partes do filme e também na maneira com que lida com uma personagem tão difícil e que teve uma vida muito difícil. Para Esquecidos, eu dou 3 estrelas em 5. Vejo você numa próxima crítica. Tchau!